O empreendedor e fundador do SpaceX, Elon Musk, acaba de apresentar um projeto de uma nova plataforma de comunicação baseada na internet, o Starlink. Porém, essa plataforma pode ser o pivô de um grande debate que pode alterar o modo como é feita a astronomia observacional. Para todo sempre. Se você estava zapeando a internet, acabou de cair no AstroTube, seja bem-vindo, sinta-se à vontade. Antes de começar esse papo, eu quero falar sério com você. Os AstroTubers são constituídos por astrônomos. Portanto, apesar de cada um de nós possuir opiniões diferentes sobre vários temas, todos nós somos a favor das demandas da nossa área. Portanto, o que eu quero fazer com esse vídeo é mostrar o nosso lado sobre essa questão, porque esse é um vídeo polêmico e eu não quero hater, eu odeio hate. Faz mal para minha autoestima, eu fico chateado com mensagens ruins. Então vamos combinar, é só o nosso ponto de vista sobre essa questão, ok? Amor? Tá, deixa eu dar um pouco de contexto para vocês. O Starlink é um projeto que ele visa o envio de mais de 12 mil satélites para o espaço, formando uma constelação de comunicações. Para você ter uma ideia, agora as estimativas é que nós temos mais de 3 mil satélites, entre eles GPS, comunicação, monitoramento, todos eles sobrevoando agora sua cabecinha. Elon Musk quer enviar a cada 2 semanas em torno de 60 satélites para o espaço. Se você não lembra, o Elon Musk é aquele cara que enviou o carro Tesla para o espaço. Foi genial. Eu adorei. Tem várias fotos bonitinhas assim que você consegue ver. Quando os ETs encontrarem, vão achar mais útil que a Voyager, né? Pô, o pessoal enviou o disco dourado, agora estão enviando carro, tá melhorando o negócio aí, né? Naturalmente, observar um satélite no espaço é até um evento bonito. E se você for ver o Starlink, que tá cada vez mais fácil de se ver no espaço, vários pontinhos andando sincronizadamente, um atrás do outro, com certeza é uma invasão. Mas é um evento interessante para ser filmado e fotografado. Ah, então o envio dos satélites vai ser legal, vai dar internet para todo mundo e vai garantir uma visão muito bonita do céu. O problema é que os astrônomos que começam a usar os telescópios terrestres começam a ter problemas com as suas imagens. Algumas simulações mostram que o tempo de espaço livre no céu vai acabar diminuindo. Ou seja, o tempo que a gente não vai ter satélite nenhum aparecendo vai ser bem menor. Que vai ocasionar que, conforme você estiver apontando o seu telescópio lá, obtendo sua imagem para obter dados, você pode ter um satélite passando bem na frente nessa hora. Ah, mas um satélitezinho vai acabar atrapalhando os astrônomos. Se você tem um telescópio que acaba fazendo uma observação de muito tempo no céu, ou seja, uma imagem de alta exposição em que você coloca o telescópio e ele fica vários minutos apontando aquela mesma posição, você pode acabar tendo um satélite passando na frente, atrapalhando todos os dados que você está coletando ali. É claro que isso é normal acontecer na astronomia. Às vezes um satélite ou um asteroide acaba passando e você só tem que retomar a sua medida. Mas quando estão passando vários, isso que eu estou falando dos tipos de telescópios ópticos. Se a gente for falar dos radiotelescópios, aí o negócio fica muito mais difícil ainda. Os radiotelescópios são telescópios que praticamente escutam as estrelas. Na verdade, eles tentam observar as estrelas em outras frequências do espectro. Com o satélite lá, estando ele brilhando ou não, ele vai emitir uma radiação que vai interferir no radiotelescópio. Teve um caso, por exemplo, em 1982, de satélites russos, o GLONASS, que esses satélites emitiam a mesma radiação de um radical livre, o hidroxil. Ou seja, os astrônomos que apontavam os seus radiotelescópios para detectar esse radical livre, eles acabavam detectando, mas não era da estrela, era do satélite. No fim, acabaram conversando com os russos do satélite e eles mudaram a frequência dos satélites deles para não atrapalhar os astrônomos. Você vê que na conversa vai tudo, né? Isso é para vocês entenderem um pouco da gravidade da situação. Quando o Elon Musk tiver mandado todos os satélites que ele quiser, ele vai praticamente possibilitar a astronomia de alguns radiotelescópios. E no mínimo dificultar muito a vida de alguns outros telescópios ópticos. Como se não bastasse, em 2019, o Elon Musk acabou fazendo um pedido para a União Internacional de Telecomunicações para enviar mais 30 mil satélites. Ou seja, já ia enviar 12 mil, agora vai enviar mais 30 mil, 42 mil satélites no espaço. Lembrando que atualmente não chega a 6 mil bagulhinhos voando sua cabeça. Outro ponto importante é que a gente vai alterar drasticamente a nossa visão do céu. Ah, tá, mas e daí? Entenda uma coisa, a gente está gerando uma poluição, mesmo que seja visual.
Sabe esse céu que você está olhando agora aí na sua casa? Então, ele não vai ser mais assim. Sabe aquele filme do Wall-E que a hora que eles vão sair do planeta, eles se chocam em vários outros asteroidinhos, assim, as coisinhas? E aí começou-se a briga. No início, a comunidade astronômica foi falar com Elon Musk, foi conversar com ele para tentar acertar as coisas, né? Na paz, né? Elon Musk chegou até a pintar alguns satélites de preto, mas não deu certo isso. Ele também chegou a avisar que alguns satélites vão diminuir o brilho conforme foi passando o tempo, mas até agora isso não aconteceu. Elon Musk também apresentou o argumento que a gente vai beneficiar bilhões de pessoas. Então, Musk falou que seus satélites quase não são vistos no céu. Segundo ele, são praticamente 0% das vezes é possível ver os satélites dele. Outra coisa que tem sido batida muito como argumento a favor de Elon Musk é o fato que os astrônomos deveriam usufruir apenas de satélites espaciais e esquecer um pouco os satélites terrestres. Eu nem vou falar sobre essa história, eu vou deixar um amigo meu argumentar sobre isso com vocês. Olá pessoal, meu nome é Thiago Signorini Gonçalves, sou professor de astronomia no Observatório do Valongo da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Para começo de conversa, é importante notar que telescópios espaciais e telescópios terrestres têm vantagens e desvantagens, os dois. Eu acho que todo mundo sabe que telescópios espaciais em muitos sentidos são melhores porque você pode fazer observações do espaço, você não tem a contaminação da atmosfera que você tem normalmente, e o que acaba acontecendo é que você primeiro tem menos ruído na sua imagem e você tem uma resolução que a gente fala melhor, porque você não tem esse borrado que tem nas imagens que você pode ter do chão. Mas por outro lado, os telescópios terrestres têm grandes vantagens sim. Primeiro, eles são muito mais versáteis porque você pode fazer upgrades, você pode consertar, você pode melhorar. O James Webb, por exemplo, uma vez que ele esteja no espaço, ele vai estar a uma distância absurda, a milhões de quilômetros da Terra, e a gente não vai conseguir enviar um astronauta para consertar se der algum problema. Não só isso, por ser na Terra, você tem muito mais espaço dentro da cabine do telescópio para montar instrumentos e câmeras. Então, enquanto no James Webb você tem um espaço muito limitado para colocar uma câmera, um detetor ali, se você pensa um telescópio na Terra, existem câmeras que ocupam o espaço de uma sala inteira. São coisas enormes, porque tem muitos cabos, muitos componentes. Você pode fazer câmeras que são muito mais complicadas, muito mais sofisticadas de certa maneira, e você pode resolver esse problema. Lembrando, inclusive, que você pode até consertar grande parte do efeito atmosférico com lasers. É uma técnica que a gente chama de ótica adaptativa, mas a gente consegue fazer isso de uma maneira que quase resolve todos os problemas, e muitas imagens que a gente consegue da Terra, às vezes com essa técnica, são melhores, você consegue ver mais detalhes do que os telescópios do espaço. Então os telescópios espaciais, eles podem ser muito caros também, a gente tem que lembrar disso. O telescópio espacial, o James Webb, custa 10 bilhões de dólares. Se você só tiver um telescópio espacial, você não tem dado suficiente para todos os astrônomos no mundo, e você vai criar um gargalo para a produção científica. Os telescópios terrestres são no máximo 1/10 do preço, no máximo 1 bilhão de dólares, e muitas vezes muito menos que isso. 1 bilhão já é o mais caro de todos. Então, se você tiver uma grande variedade de instrumentos disponíveis para os astrônomos, você consegue produzir muita ciência ao mesmo tempo, sem depender de um só instrumento que está lá. O grande problema que os astrônomos veem nessa questão é a dificuldade de se fazer ouvir, porque no final das contas o Starlink vem de uma grande empresa, a SpaceX, que tem muita influência e muito dinheiro. Mas eu acho que existe um problema de simplesmente nós não temos voz. A gente não consegue se fazer escutar porque o dinheiro fala mais alto, digamos assim. E aí a briga esquentou mais, porque quem entrou do lado dos astrônomos? Didier Queloz. Eu conheci ele pessoalmente. Gente boa, gente boa. Eu não consigo falar o nome de Didier sem pensar em uma música aí de samba. O quão ruim é a gente colocar a música assim no meio do vídeo, o quão perigoso a gente tomar strike. Então não coloca. Pra quem não sabe, Didier Queloz é o Prêmio Nobel de 2019. Então,
é um cara importante que sabe do que ele está falando. Didier tem se portado incrivelmente crítico quanto às evoluções dos projetos de Elon Musk. Ele aponta que há um caráter meio exploratório em tudo isso. Inclusive ele tem criticado a exploração de Marte que Elon Musk quer fazer. Porque até agora a gente não tem feito um bom caminho aqui na Terra. A gente vai levar toda a exploração para Marte. Será que a gente não deveria procurar um meio mais sustentável de trabalhar essas ações? Apesar de todos os problemas que eu falei para vocês, não há nada de ilegal no que Elon Musk está fazendo. Ou pelo menos não havia. Lembra que eu falei sobre o impacto ecológico, de a gente estar alterando a natureza, alterando a nossa visão? Então, isso é legal fazer. E esse é um ponto que os astrônomos estão tentando pegar para tentar prevenir que o Elon Musk solte a doidada e todos os satélites que ele quer. O que os astrônomos estão tentando fazer é realmente um movimento organizado. Existe uma comissão junto à ONU que está tentando discutir o problema. Existe um abaixo-assinado que está circulando com a assinatura de vários astrônomos já. Primeiro para conscientizar a população do problema que está acontecendo, porque realmente são problemas graves e que afetam bastante a astronomia. Principalmente se a gente pensar que a gente está chegando num momento da astronomia que a gente está realizando grandes levantamentos, a gente está varrendo o céu inteiro. Então, no momento que você está varrendo o céu inteiro, buscando por supernovas ou asteroides, qualquer coisa que possa variar um pouquinho no céu, uma vez que você começa a ter dezenas de milhares de traços de satélites nas suas imagens, isso prejudica muito o nosso trabalho. Esse tipo de debate é muito comum. É o caso, por exemplo, de alguém querer construir uma rodovia que passe por pinturas rupestres ou áreas que possuem fósseis. Ou seja, a gente vai acabar com uma área histórica, mas vai beneficiar milhões de outras pessoas. Na astronomia está acontecendo uma coisa quase contrária. Em 2019, até o Jason Momoa foi preso por protestar contra a construção de um telescópio lá numa montanha no Havaí. Ele é Aquaman, cara. Ele tem que proteger mesmo. Tá certo ele. E eu acho muito certo da parte dele, sim. A ideia é que a astronomia seja sustentável também. Então é importante levar todos esses elementos em consideração, e eu sim espero que num futuro próximo a gente consiga chegar a esse compromisso, consiga chegar a um acordo, para que no final das contas a gente tenha astronomia no espaço, astronomia terrestre, a gente tenha comunicações, satélites, tudo isso junto. Eu acho que eles não são excludentes. O grande problema que os astrônomos veem nessa confusão toda é justamente como a ciência não está sendo levada em conta nessa discussão. Os céus noturnos são um bem da humanidade. É uma conexão que a gente tem com o cosmos, é uma maneira que a gente tem de refletir. É um contato nosso com a natureza e com o universo. Se você corta isso colocando um monte de luz brilhante no céu, você está prejudicando muito essa conexão. Então eu acho que é fundamental a gente tomar um pouquinho mais de cuidado e tentar chegar nesse compromisso de tal maneira que a gente possa evoluir tecnologicamente sem perder a ciência e sem perder essa conexão com a natureza, que são fundamentais. Enquanto estávamos quase terminando esse vídeo, surgiram alguns artigos discutindo sobre o impacto do Starlink na astronomia. Vamos deixar alguns links na descrição, caso você tenha alguma curiosidade. Um deles, escrito por Olivier Raunot, fala que, levando em consideração 26 mil satélites da constelação, o evento parece afetar mais grandes levantamentos fotométricos no começo e no final da noite, chegando a fazer perder 40% das observações nesse período. Que coisa, não? Era isso que eu queria passar para vocês do ponto de vista dos astrônomos, para mostrar um pouco o nosso lado também, né? Espero que você tenha gostado desse vídeo e eu quero saber o que vocês acham dessa história toda. Vocês são a favor ou contra o Starlink? Comentem aqui embaixo, eu quero saber a opinião de vocês. Por favor, se inscrevam no nosso canal, também dá aquele like maravilhoso. Eu queria que não houvessem haters. Eu não gosto das pessoas me ofendendo. É isso aí, ficamos por aqui. Beijo, me liga. Ok?